bom podermos estarmos juntos outra vez, agora nos preparando para o Natal do Senhor. Então, como nós dissemos em nosso momento anterior, nós queremos utilizar estes dias que antecedem o Natal para realizarmos nossas meditações acerca do mistério da encarnação. Jesus é a alegria do mundo. E é isso que nós iremos celebrar daqui a alguns dias. E para que a gente possa nos preparar bem para este momento, nós iremos realizar algumas meditações para aprofundarmos um pouquinho o mistério da encarnação. E já nos coloquemos neste início, nesta introdução, nas mãos de nosso Senhor, pedindo que Ele nos guie e nos oriente, para que possamos fazer tudo aquilo que for a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto nos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste início de meditação, eu quero partilhar com vocês aquilo que está no início do Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 1, nos versículos 1 ao 4. Lucas começa o seu Evangelho dizendo assim: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos que recebestes. Vejam, queridos irmãos, duas coisas já saltam aos nossos olhos neste início de Evangelho escrito por Lucas. Primeiro, que algumas testemunhas oculares escreveram aquilo que vivenciaram com Jesus, aquilo que experimentaram com Jesus. E também nos salta aos olhos que outros poucos que pregavam a palavra de Deus se tornaram testemunhas daqueles que escreveram a vida de Jesus. Por que eu quero dizer isso para vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, neste início de meditação? Porque tudo aquilo que nós sabemos sobre o mistério da encarnação, nós sabemos justamente pelos escritos, pelo Evangelho de Mateus e pelo Evangelho de Lucas. É certo que o apóstolo Paulo rapidamente fala um pouquinho sobre a encarnação do Verbo. O Apocalipse, de modo simbólico, também fala sobre o nascimento de Jesus, mas nós não vamos aprofundar, não agora, é só uma introdução, para que a gente possa ir ganhando alicerce para, ao longo destas breves meditações que iremos realizar até o Natal. Então, como nós sabemos, o ponto de vista de Mateus e de Lucas, eles são bem distintos. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve em hebraico e para um público judaico-cristão. Lucas, diferentemente de Mateus, também é inspirado pelo Espírito Santo, mas vai escrever em grego para um público que não conhece muito da religião judaica. Então, nós percebemos que aquilo que nós sabemos sobre o Natal, eles divergem e convergem ao mesmo tempo. Mateus escreve segundo o ponto de vista de José. No Evangelho de Mateus nós vamos perceber muito aquilo que coloca José em evidência, inclusive na sua genealogia, que nós iremos meditar um pouco mais na frente. Mateus começa a genealogia mostrando que Jesus é filho de Abraão,
filho de Davi, e coloca Jesus na história da salvação como um descendente de Abraão, descendente de Davi. Lucas já faz o contrário. Lucas parte de Jesus e vai até Adão. Então, o Evangelho de Lucas já vai colocando Jesus como um novo Adão, aquele que vem restaurar a humanidade por inteiro. Então, queridos irmãos e irmãs, se Mateus escreve o seu Evangelho tendo como pano de fundo a pessoa de José, Lucas, segundo os estudiosos, escreve o seu Evangelho a partir da experiência que a Virgem Maria teve com Jesus. É por isso que o seu Evangelho é muito escrito com detalhes que somente quem experimentou tais detalhes, tais acontecimentos poderiam dizer. Ora, quando Lucas escreve o seu Evangelho, José já tem falecido. De quem ele recolhe a experiência, de quem ele recolhe a história, os estudiosos dizem que é de Maria. E é justamente no seu capítulo 2, no versículo 19, que nós iremos encontrar uma coisa, um segredo que Lucas coloca na boca de Maria. Vejam, depois que os anjos aparecem aos pastores, que faz com que os pastores visitem Jesus lá na gruta, naquele estábulo dentro da gruta, Lucas coloca na boca de Maria a seguinte frase: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Então é isto que nós queremos nesta introdução já ir delimitando. O mistério da encarnação, ele converge a partir de dois pontos de vista, o de Mateus e o de Lucas. Agora, nós iremos aprofundar um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, esses detalhes ricos sobre esses personagens que irão nos acompanhar até a chegada do menino Jesus. Historicamente, nós sabemos que Jesus já veio, mas nós fazemos uma rememoração dessa chegada e para que nós nos preparemos bem, nós vamos pouco a pouco olhando os personagens, é Maria, é José, João Batista, Isabel, Zacarias, nós vamos vendo os profetas, vamos tentando pouco a pouco ir conhecendo esse mistério, Jesus que é a alegria do mundo. Então Lucas, uma vez que vai ser o nosso grande objeto de estudo, ele é descrito nas Escrituras como um médico, discípulo de Paulo, um historiador. E a gente pode encontrar isso em Colossenses capítulo 4, versículos 14, Filemão 1, 23, na segunda carta de São Paulo a Timóteo. E porque nós dissemos, além das Escrituras que já apontam que Lucas é médico, porque as suas duas grandes obras, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, está muito implícito alguns termos médicos. E além disso, Lucas é um exímio historiador. Ele coloca os acontecimentos dentro de um tempo e de um espaço. E justamente por ele ser tão cuidadoso, tão meticuloso, tão bem preparado intelectualmente, nós só podemos dizer que os seus relatos partiram de alguém muito próximo, de alguém que experimentou todos os acontecimentos com Jesus. Então, segundo os estudiosos, o Evangelho de Lucas é o testemunho de Maria. Maria é a testemunha ocular destes acontecimentos. Somente Maria poderia falar de como se deu o anúncio do anjo, de como ela saiu apressadamente para a região montanhosa, lá perto já de Jerusalém,
de Nazaré até a aldeia onde Zacarias e Isabel moravam, 140 quilômetros a pé. Talvez não muito montada no lombo de algum animal, mas só Maria poderia dizer como transcorreu esses 140 quilômetros para visitar Isabel e de como Isabel, ao recebê-la, sente João Batista mexer dentro do seu ventre, de como João Batista é acariciado pelo Espírito Santo e faz com que aconteça o primeiro testemunho. João Batista faz com que Isabel reconheça Maria como a mãe do Senhor e, consequentemente, este Senhor, este filho que Maria espera é o Messias. É o primeiro testemunho de messiandade de Jesus. Somente Maria poderia falar sobre as agonias do nascimento. Em Belém, justamente por decreto do imperador, somente Maria é quem poderia falar a respeito dos ocorridos no templo, com Simeão, com Ana. Então, queridos irmãos, nesta breve introdução, nós queremos dizer que Lucas e Mateus, eles transmitiram de forma extraordinária e direta tudo aquilo que era um fato, uma história concreta. Tudo aquilo que aconteceu num tempo e num espaço. Mesmo que, como disse agora há pouco, os evangelistas tenham públicos diferentes, nós vamos olhar para esses relatos de Mateus e de Lucas e descobrir que a nossa religião, que o cristianismo, ele se inicia com o Natal de Nosso Senhor. É a nossa história, é a história da nossa família. É o Espírito Santo quem, por meio destes escritores, Mateus e Lucas, quem vai nos orientar a olhar para Jesus e descobri-lo como a nossa alegria, a alegria do mundo. Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Sonhar um mundo mais irmão, e pode ser que seja utopia.